Bom dia, amada igreja. Olha, eu já era alto agora, ficou um pouco mais. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 28. Êxodo 12, do 21 ao 28. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei, tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga das portas e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai isso, pois isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observarei esse rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés. A Arão assim fizeram. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento de exposição da palavra. Pai amado, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, em que logo pela manhã podemos estar aqui reunidos como igreja do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, louvar o Teu santo nome, Pai. E pedimos que agora nesse momento, exposição da palavra, o Senhor fale conosco, através desse texto tão antigo, logo do início da formação do Teu povo, e mostre para nós, Pai, hoje, como ele é relevante e fundamental para a nossa vida hoje. Pedimos isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje não é Páscoa. Essa é uma daquelas pegadinhas. A gente costuma pensar que domingo, que a gente se reúne aqui na igreja, é domingo de Páscoa. Na verdade, a Páscoa foi na sexta-feira. Hoje nós celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. É o dia em que, depois do sacrifício da Páscoa, nós agora olhamos para frente, olhamos para a ressurreição de Jesus e tudo aquilo que ela trouxe. E é verdade, eu acho que todo mundo que está aqui, em algum momento da sua vida, já ouviu que nesse dia a gente celebra a ressurreição de Jesus. Um momento em que nosso Salvador morreu numa cruz, passou por 3 dias na sepultura e ao terceiro dia, logo pela manhã, ele ressurge dos mortos com o seu poder para mostrar ao mundo que a vitória foi conquistada, que a salvação é nossa através de Cristo Jesus. Só que às vezes, como cristãos, nós temos um problema. Nós lembramos muito do que Cristo fez, mas esquecemos o porquê Cristo fez isso. Qual que é todo o peso, todo o símbolo, todo o significado, qual que é a razão de tudo que Cristo fez? E para isso, meus irmãos, é fundamental que nós entendamos o Antigo Testamento. Eu falei alguns domingos atrás para vocês, ler somente o Novo Testamento te proporciona um contato direto com Cristo. É maravilhoso. Porém, sem o Antigo Testamento, é como se nós víssemos um filme em preto e branco. Quando nós entendemos toda a base do Antigo Testamento, todas as razões, símbolos e motivos para a vinda de Cristo, a nossa maneira de enxergar Jesus brilha cada vez mais. Por isso, meus irmãos, nessa manhã, eu quero falar para vocês da primeira Páscoa, a primeira vez que ela foi celebrada e como que essa primeira Páscoa, bem arcaica, bem lá no passado, bem simples se comparado com as comemorações futuras, como que essa primeira Páscoa aponta para o Senhor Jesus. Como que ela mostra no nosso coração o quão necessário, o quão profundo e quão incrível foi o sacrifício de Cristo. Por isso, nesse sermão, eu vou fazer umas viagens no tempo aqui. Em momentos eu vou estar falando do passado, em momentos eu vou estar falando de Jesus, em momentos eu vou estar falando de agora. Então se prepara, porque a gente vai viajar agora para a primeira Páscoa, lá no comecinho da história do povo de Israel. Esse texto, meus irmãos, aqui a partir do versículo 21, ele é uma das várias partes, nesse grande aglomerado de texto aqui de Êxodo, que vai falar da Páscoa. Na verdade, lá no começo do capítulo 12, a gente já tem várias instruções e descrições de como deveria ser feito isso. Porque, afinal de contas, Deus não quer as coisas de qualquer jeito.
Então, lá no capítulo 12, ele vai explicar como que tem que ser o cordeiro, como que vai ser o abate do cordeiro, como que ele vai ser consumido, como que você vai comer ele em família ou com seus amigos, como e onde isso vai acontecer, o que vai acompanhar esse cordeiro, no caso, ervas amargas e pão sem fermento e o vinho, como que você vai passar por esse momento. Então, tinham várias prescrições. E depois que essas instruções são dadas para Moisés e os líderes do povo, agora, no versículo 21, nós temos o povo de fato ouvindo de Moisés como se fosse o seguinte: vocês entenderam o que tem que fazer? Sim. Então mãos à obra. Vamos participar da Páscoa do Senhor. Então ele resume aqui as instruções e vai mostrar para o povo em duas partes. Primeiro, o que a Páscoa traz para nós, salvação, e depois o que ela cria em nós, uma história. E depois, é claro, a reação do povo. Então vamos por partes. O versículo 21 até o versículo 23 vão nos mostrar o que a Páscoa trouxe: salvação. O texto diz o seguinte: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Se você já conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você vai lembrar que não tinha sacerdote na época. Então, quem tinha o papel de sacrificar e escolher eram os presbíteros, os homens mais velhos do povo que cuidavam do povo. Então, eles tinham esse papel de realmente seguir as prescrições que Moisés deu desde o começo do versículo, capítulo 12, desde o versículo 1, e agora escolher um cordeiro, que como que tinha que ser? Macho, de 1 ano, sem defeito. Um cordeirinho perfeito. E ele deveria ser escolhido. Então, cada um dos anciãos, os presbíteros de Israel, iriam lá no meio dos rebanhos que foram preservados na 7ª praga, olhariam ali dentro dos filhotes, aqueles mais novinhos de 1 ano, e iriam pegar um cordeirinho. Ia levantar ele e olhar: está machucado? Tem as 2 orelhinhas? O nariz dele respira direito, ele tem só um buraquinho no nariz? Como é que está esse filhotinho de cordeiro? Então ele ia avaliar ele inteirinho, ele tinha que ser perfeito. Por quê? É para o Senhor. E para o Senhor tem que ser perfeito. Então ele vai escolher aquele cordeirinho macho de 1 ano, sem defeito, e olhar muito bem para ele, examinar, mostrar para os outros: esse aqui serve? Serve. Então ia separar. Depois de separar o cordeiro, eles iam ter que contar quantas pessoas se alimentariam dele, porque não podia sobrar nada. Para os mortos de fome, a Páscoa era uma bênção, porque você não podia sobrar nada, só o osso do cordeiro. Então ia juntar ali cada família. Então, por exemplo, uma família tinha 3 filhos. Então, pai, mãe, 3 filhos, 5 pessoas. Vocês dão conta de comer um cordeiro inteiro? De 1 ano? Eu acho que vai sobrar carne, hein? Então chama o seu primo, sua prima, seu tio e aquele ali que não tem família. A família dele foi morta pelos egípcios. Vamos todos comemorar juntos a Páscoa do Senhor. Dá para vocês 8 comerem a Páscoa? Dá. Então, ok, um cordeiro para aqui, um cordeiro para aqui. Era toda uma logística para que nenhuma casa ficasse sem cordeiro, ninguém passasse fome e todo mundo pudesse participar. A Páscoa era uma festa inclusiva, ela queria que todo mundo pudesse participar do grande sacrifício. E aqui, quando a gente lê normalmente sobre famílias no Antigo Testamento, nós esquecemos que existem pessoas que às vezes não têm família na igreja. Pessoas que talvez não tenham nem família nesse mundo mais, perderam todo mundo. E a família da fé é uma realidade para essas pessoas. Talvez mais ainda do que para outras. Porque quando olhamos para as instruções da Páscoa, nós lembramos que Deus quer que nós vivamos em família. Então, eu não tenho parentes crentes. Eu não tenho pessoas que buscam o Senhor na minha casa. Você tem a garantia, por Deus, de que no meio do povo do Senhor você vai encontrar uma família para te acolher. Eu perdi todo mundo. No Covid, na guerra, em uma tragédia. Eu tenho com quem passar a Páscoa? Tem. Você tem uma família. Uma família que vai te abraçar e com aquela família você vai participar da refeição mais importante da sua vida. Então os presbíteros faziam esse trabalho, reuniam as famílias, uniam o povo para então participar dessa ceia, né, que é a Páscoa. E aí o que eles faziam depois de escolher o cordeiro? Versículo 21. Tomai um molho de risopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga das portas e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, tudo preparado? Vamos agora começar o ritual da Páscoa. Então, o cordeiro ele era morto, o sangue era todo drenado, porque os judeus não podiam comer carne com sangue, então drenava todo o sangue e o sangue não era jogado fora. Ele era guardado numa bacia. E dizem alguns especialistas em ovinos, eu não sou, eu pesquisei para isso, que um cordeiro de 1 ano teria cerca de 3 litros de sangue, em média, depende do tamanho dele. E aqueles 3 litros de sangue seriam colhidos numa bacia, e então com um molho de risopo, que é um tipo de lavanda, se a gente fosse facilitar para a nossa compreensão, da mesma família, pegaria aquilo e passaria nas beiradas da porta,
em todo aquele arco da porta das casas. E por que isso era feito? E aqui tem muitos detalhes nas entrelinhas. Primeiro, por que risopo? Por que sangue? Por que desses elementos? O sangue, ele simbolizava a vida. Quando você olha para a morte de um cordeiro, a vida dele está sendo extraída naquela bacia. O seu sangue está saindo. Sem o sangue não tem como viver. E o que acontece? No momento em que aquele sangue é colocado na sua porta, você está dizendo, sem palavras, que a partir da morte de alguém, eu agora estou coberto. E o risopo, a lavanda que era utilizada, aquele tipo de lavanda, era fundamental. Porque para que o isopo era usado? Você lembra do Salmo 51? Purifica-me com isopo. Que era um matinho de 1 metro de altura. Você ia pegar um feixe daquele, amarrar, talvez deixar secar um pouquinho, e aí você ia molhar no sangue e usar ele de pincel. Mas por que eu não uso um pincel? Por que eu não uso um pedaço de pano? Por que eu não uso qualquer outro mato? Por que tem que ser o risopo? Porque o risopo era utilizado para purificação. E aqui está uma mensagem assim fundamental da Páscoa, que nós não podemos jamais esquecer. E que aí já linka com a pergunta que as crianças têm que preencher naquela folhinha que a Maísa preparou. Ali tem uma perguntinha que é a seguinte: o que significa Páscoa? Você que é adulto já sabe o que significa? A palavra Páscoa significa passar por cima. E por que passar por cima? Porque não tinha nada para fazer ali embaixo. O sangue e o isopo juntos mostravam que para você ter agora a sua proteção, você tinha que ser santificado, purificado por meio do sangue. O isopo com o sangue mostrariam que se não fosse pelo sangue, você seria condenado. A ideia é muito simples, meus irmãos. Quando nós olhamos para todo o Egito e as pragas que vieram antes, todas elas vieram sempre sobre quem? Os egípcios. As pragas faziam distinção. Deus não era um Deus que jogava assim no atacado. Ele fazia distinção exatamente entre o seu povo e os egípcios. Em cada uma das pragas, Deus derramou juízo e destruição sobre os egípcios. Agora, no final, o que ele fala? Eu vou vir, eu vou matar, eu vou destruir todos os primogênitos, do mais novo ao mais velho, dos homens e dos animais. Eu vou acabar com a população do Egito, eu vou acabar com isso. Mas por que, Deus? Por que você vai fazer uma coisa dessa? Porque no Egito, Deus estava em cada uma das pragas matando cada um dos deuses do Egito. Ele estava humilhando eles. Tinha o Deus do Nilo, tinha o Deus das colheitas, tinha o Deus da saúde. Então, através de cada uma das pragas, Deus estava matando aqueles deuses, humilhando eles diante do povo e mostrando que ele era o grande Salvador, o único que tem poder. E aí, quando chega na última praga, os primogênitos. A gente pergunta, mas por quê? Justamente porque é o pior dos deuses do Egito, o faraó. O faraó não era só um homem, na visão dos egípcios. Ele era o próprio filho dos deuses. E através do filho do faraó, Deus teria um filho que assumiria o seu lugar, e aquele Deus faraó existiria para todo sempre, através da sua descendência e dos seus filhos. Quando Deus fala que mataria os primogênitos, é para falar, eu vou acabar com o principal rei. Eu vou acabar com o principal Deus. Vocês não se arrependem, vocês não creem que eu sou Deus que vai libertar o povo de Israel, vocês não rendem-se a mim, então eu vou mostrar que os seus deuses não passam de pó. E para isso traria a pior de todas as pragas. Imagina que noite terrível. À meia-noite, o anjo do Senhor passaria e milhares de pessoas morreriam. Adultos, jovens, crianças, idosos, animais. Num estalar de dedos, a vida sairia e acabaria. À meia-noite, naquele silêncio total, na escuridão total, de repente você começaria a ouvir um grito, um choro, e começaria a tomar toda a cidade. Um choro tão alto, um grito tão alto de horror e de medo, que deixaria todo mundo assustado. Esse é o terror da Páscoa. E é um terror que às vezes nós não compreendemos hoje como cristãos. Porque nós estamos muito acostumados com o lado da salvação da história. Nós estamos acostumados a lembrar dos umbrais da porta pintados com sangue, estamos acostumados a lembrar da cruz de Cristo, do que Ele fez em nosso lugar. Mas esquecemos do que Cristo nos salvou e do que a Páscoa salvou o povo. A cruz de Cristo, a morte de Jesus e a morte do Cordeiro, não é para nos livrar do diabo. Tem gente que pensa isso, que nosso maior inimigo é o diabo. Tem gente que pensa que a Páscoa é para nos livrar do inferno. Não é somente isso. A Páscoa e a morte de Cristo é para nos livrar de Deus na sua ira. O pior inimigo da humanidade pecadora é um Deus santo. Deus, sendo santo, olhando para o pecado do seu povo e dos egípcios, teria que vir e destruir todo o povo. Deus santo, olhando para toda a humanidade no momento da cruz de Cristo, deveria vir e destruir toda a humanidade. O livro de Jó fala que se Deus pensasse somente em si, para si recolhesse seu sopro, toda a humanidade, toda a vida no universo expiraria. A gente não sabe se tem vida em outros planetas, mas se existisse, se Deus quisesse,
simplesmente querendo, tudo morreria. Estrelas explodiriam. Todo o universo seria desfeito em um único momento, se Deus quisesse, com o seu poder. E Ele é santo. Então, quando olhamos para a Páscoa e olhamos para a cruz de Cristo, nós temos aqui a verdade que nós não somos os heróis da história. Nós não somos os mocinhos. Nós somos os vilões. E Deus, através do sangue de um cordeiro, através de um substituto, como tivemos Jesus na cruz na sexta-feira da Páscoa, nós temos redenção. Através do hissopo com o sangue, nós seríamos agora purificados. A vida de outro seria colocada sobre nós. E sobre a nossa vida estaria o preço pago. O preço de um cordeiro e, é claro, futuramente, o preço da vida de Cristo. Quando olhamos para a Páscoa, meus irmãos, versículos 21 a 23, nós temos a redenção. Nós temos o maior ato que Deus fez no Antigo Testamento para mostrar a grande salvação que Ele traria para todo o povo. E nós precisamos pensar, será que eu estou incluído nisso? Será que eu acredito nisso? Porque Ele fala que tinham várias etapas. Você primeiro sacrificaria, escolheria, passaria sobre as portas e entraria em casa e não sairia de lá até pela manhã. A sua curiosidade tinha que te segurar um pouquinho naquele dia. Você tinha que segurar um pouco e pensar, se eu pisar para fora dessa casa, eu estou perdido. Então eu vou esperar aqui dentro. E de fato, se nós abandonamos o sangue que está sobre nós e saímos para fora da segurança desse sangue, só nos resta perdição. Você percebe como o sacrifício de Cristo é fundamental para você? O problema é que muitos cristãos ainda não entenderam a Páscoa, lá de Êxodo 12. E a gente quer se segurar tanto em Mateus 26, Mateus 27, nos Evangelhos, na cruz de Cristo, só que não entendeu nem o básico, de onde Cristo partiu na sua missão. Jesus veio para ser o Cordeiro perfeito, que não tem que ser sacrificado como na Páscoa, de ano em ano. Ele é sacrificado de uma vez por todas. O sangue de Jesus não é somente para aqueles que estavam dentro de casa, mas para aqueles que estão espalhados por aí. O sangue de Jesus veio para purificar um povo e nos trazer salvação. O problema é que muitas pessoas olham para a divulgação pop do Evangelho, não, porque Jesus veio para salvar a gente, tudo bem, e se contenta com uma mensagem leve. Com uma mensagem que não leva em consideração do que nós somos salvos e de quem fomos salvos. Não leva em consideração o preço da nossa salvação. E não lembra do Êxodo. O Êxodo é a base de tudo que Cristo fez. Ele veio para nos colocar dentro de uma casa protegida e revestida por sangue purificado, um sangue santificador, que nos faz, aos olhos de Deus, sermos puros. É só por causa do sangue, com o hisopo, que nós somos purificados. E agora, nessa casinha, nós somos agora protegidos pelo Senhor. Aquelas pessoas de dentro da casa não seriam mais inimigos. Seriam agora purificados, salvos pelo sangue de outro, para ser seus amigos. Por isso, meus irmãos, algumas lições só até aqui já. Você precisa ficar com o povo do Senhor. Deus não mandou você pegar o sangue do cordeiro e passar na sua testa, lá no Êxodo 12. O sangue é sobre casas, é sobre famílias, é sobre um povo. O povo tinha que ficar junto, debaixo da salvação de Deus. Eu tenho falado à noite, nos sermões de Efésios, que é uma das ênfases de Efésios. A salvação, ela é individual? Sim, mas somente dentro do contexto coletivo. Deus veio para salvar a igreja, um povo, do qual, se você crê, você faz parte. Mas se você viver fora da igreja, se você viver fora do povo do Senhor, deliberadamente, não por algum motivo que te impede disso, você ainda não entendeu o Evangelho. Ser crente é morar com o povo de Deus. Mas por quê? Porque é um povo maravilhoso? Não, porque tem um sangue sobre vocês. É esse sangue que faz com que essa família, esse povo fique unido. É esse sangue que faz esse povo ser aceito pelo Senhor. E se nós insistimos em viver uma vida cristã fora da igreja, fora do povo do Senhor, você ainda não entendeu a salvação. Salvação é em povo, em família, em comunidade. Os presbíteros hoje, assim como os presbíteros do Antigo Testamento, têm esse papel de instruir o povo, de cuidar do povo, de ensinar o povo sobre o amor de Deus e a grande redenção. Os presbíteros são os grandes líderes familiares de vários outros líderes familiares. É como se fosse um grande grupo que se pastoreia e se cuida mutuamente. E nós, por vezes, esquecemos disso, meus irmãos. Nós somos um povo. O sacrifício na cruz de Cristo foi para nos fazer um com Ele. Por isso, se você tem vivido uma vida cristã que estar na igreja é apenas um mero ritual, que eu vou de vez em quando, que eu me importo de vez em quando, que para mim é um mero detalhe, você ainda não entendeu a Páscoa. A Páscoa é para formar um povo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Com o sangue do cordeiro sobre a casa, Deus estava comprando para ser aquele povo. Vocês não pertencem mais ao faraó, vocês agora são meus.
eu protejo vocês, eu amo vocês, eu providenciei um jeito de vocês serem impedidos de sofrer a minha ira e agora serem a minha família, o meu povo que vai caminhar comigo para todo sempre. A salvação é algo coletivo, meus irmãos, e precisamos lembrar disso. Mas também, agora dentro do âmbito individual, para você poder fazer parte, é você acreditar nisso. Você acredita nesse sangue? Você acredita que um sangue, um mero líquido, que em outras circunstâncias seria muito nojento e impuro em outros momentos, ele pode te purificar? Você acredita que através da morte de uma pessoa, a sua morte não é mais necessária? Que através do juízo sobre um homem e sobre um cordeiro lá no passado, você hoje não tem que sofrer mais esse juízo? Se a gente entende isso, se a gente crê nisso, o restante da história faz mais sentido. Versículos 24 a 27 vão nos mostrar que, além da salvação, a Páscoa nos traz uma história. Versículos 24 a 27. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima, lembra o significado de Páscoa, ele passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Se eu entendo a grande salvação de Deus, se eu entendo o preço do sangue que foi derramado no meu lugar e no lugar do povo de Deus, eu agora tenho uma história. E para que servem as histórias? A história, ela surge como uma maneira de você contar para outras gerações os grandes feitos do passado, nossas origens, de onde viemos, as batalhas que vencemos, lugares que conquistamos, as descobertas que tivemos. A história na humanidade sempre funcionou assim. Ela é uma transmissão oral, a princípio, para mostrar para as futuras gerações que ainda não conheceram, não viveram aquele momento, o que aconteceu lá atrás. Por quê? O que aconteceu lá atrás formou quem eu sou hoje. O que aconteceu lá atrás formou quem nós somos hoje como povo. O nosso passado define o nosso presente e nos aponta para o futuro. Esse é o propósito da história, no mundo e na Bíblia. Por isso que ele fala, agora que vocês vão participar disso, vocês vão entender o sacrifício e essa grande redenção que prepara um povo para Deus, vocês têm uma história para contar. Até aqui, qual que era a história dos israelitas? Lá no passado, Deus criou o mundo, formou Adão e Eva. Por causa do pecado deles, a humanidade, todos os descendentes se corromperam terrivelmente. A morte entrou no mundo, as tragédias entraram no mundo. E com o passar do tempo, Deus escolheu um homem para ser o nosso grande patriarca, Abraão. Chamou ele de uma terra distante, um homem já idoso com uma esposa idosa também. E através daquele homem idoso, Deus fez um milagre, surgiu um filho. Esse filho é Isaac. Isaac, o filho da promessa, teve um filho também chamado Jacó. E esse Jacó teve um filho também, um filho não, 13 filhos, né? 12 homens e uma menina. Então ele teve vários filhos, e desses filhos nós surgimos como povo. E lá no passado, quando Deus falou para Abraão, ele disse o seguinte, olha, eu vou dar para você uma terra, e através da sua família, todas as pessoas da terra serão abençoadas. Então nós ouvimos uma história maravilhosa no passado. Deus nos chamou de um meio de perdição, fez através de um patriarca que surgiu uma esperança de uma promessa, falou que nós seríamos numerosos e que nós seríamos uma bênção para o mundo. Mas a gente foi escravizado. Estamos há 400 anos no Egito. Longe da terra prometida, longe dos altares, longe da adoração, longe do Senhor. Estamos há 400 anos abandonados aqui na terra do Egito, no meio da areia, do chicote, da fome, do sol, do suor e da morte. Talvez um israelita nesse momento teria muitos motivos para ficar pensando, deu errado. Foi bonito na época de Abraão, realmente, que tempos maravilhosos, mas eu acho que Deus esqueceu da gente. Só que lá em Êxodo 3, vai falar que o povo, sustentado por Deus, por meio da fé, de alguma forma que a gente não consegue compreender, começou a clamar ao Senhor. Depois de muito tempo, começaram a clamar ao Senhor. E Deus ouviu. E ele fala para Moisés, por amor de Abraão, Isaac, Jacó, porque eu ouvi o clamor, o choro do meu povo, o grito do meu povo por mim, eu vou salvar o meu povo. Então Deus manda Moisés, um homem com dificuldades na fala, junto com seu irmão, que seria o seu intérprete, para brigar com o homem mais poderoso do mundo, o Deus homem Faraó, o grande senhor de todo o Egito, o maior império da terra naquele momento. E através de um homem possivelmente gago, ou com a língua presa, e um Arão, 2 idosos, confrontaram o homem mais poderoso desse mundo. E Deus, através deles, destruiu a maior nação da terra, derrotou todos os deuses do Egito, mostrou para aquele povo a grande salvação, e agora, através da Páscoa, mostraria, vocês são tão ruins quanto os egípcios, mas eu amei vocês. Por isso, se revistam do sangue do Cordeiro, que eu vou salvar vocês para todo sempre, e vocês serão para sempre meus. E naquele momento, quando o povo participa da fé,
com fé desse sacrifício, vai agora poder fazer isso como parte da sua história. Nós éramos um povo escravo, perdido, aparentemente abandonado por Deus. Mas Deus enviou um Salvador, Moisés e Arão. Deus veio ao Egito e derramou terríveis pragas. Deus lutou por nós. Ele venceu inimigos que a gente nunca conseguiria vencer. Ele fez tudo isso por nós. E no fim, Ele nos comprou por preço de sangue para sermos sua família. Essa mensagem deve ficar no coração do povo. Essa agora é a sua identidade. Não somos mais escravos. Somos propriedade de Deus. E aí, ele até exemplifica o que aconteceria. Começa a falar dos filhos. Essa é a nossa importância como igreja com relação às crianças também. Porque ele fala, quando vocês entrarem lá, vocês devem guardar isso como estatuto perpétuo para os seus filhos, para todas as gerações. E aí, quando o seu filho perguntar, que rito é esse? A palavra no original seria, que trabalho é esse? Que cerimônia é essa? Que trabalheira é essa? Imagina, né? Depois de gerações, as criancinhas de Israel estariam em casa e estaria lá o pai, pegando o cordeiro, cortando ele, destrichando o bichinho, tira tudo, separa tudo, assa ele no fogo, prepara a mesa. E tinha outras partes da Páscoa, né? Eles colocavam como se fossem roupas para fugir, arrumavam as trouxinhas, comia ervas amargas para lembrar do tempo amargo no Egito, comia pão sem fermento, porque não dava tempo de fermentar, de tão rápido que tinha que ser a fuga. Eles preparavam, tinha todo um teatro da Páscoa. E a criança podia perguntar, papai, para que tudo isso? Você está ficando maluco? A gente vai fugir de casa? E aí o pai poderia responder, é o sacrifício da Páscoa, meu filho, ao nosso Deus, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Se você hoje entende a salvação como algo que pertence a você, que pertence a esse povo, você tem uma história para contar. Você tem uma origem, você tem uma identidade. Você sabe quem você é. O nosso mundo hoje luta muito por pautas identitárias. Você define o seu gênero, você define o que você quiser ser. Basicamente, hoje você é uma moeba. O que você falar que você é, você é. Hoje em dia é um mundo completamente líquido e fluido. A Bíblia e a realidade mostram o contrário. Nós somos algo. E quando você entende a sua história, você entende quem você é. E sabendo quem você é, você sabe viver nesse mundo de acordo com isso. Ao saber do seu passado, você sabe o que você tem que fazer hoje, para onde você vai no futuro. O povo no Êxodo e todo o Antigo Testamento iria participar da Páscoa todos os anos, quando obedecessem. Tinha vezes que não obedeciam, várias vezes não obedeceram. Mas quando participavam, eles estavam falando para os filhos pequenininhos, que ainda não entendem 100% o que os adultos entendem. Acham que entendem, né? Porque nem os adultos entendem 100% das coisas. E poderiam falar, filho, eu não experimentei isso lá no passado, mas o nosso tataravô, lá no Egito, um dia ele acreditou nesse Deus. E junto com os presbíteros, com todo o povo, eles se reuniram em casinhas, muito diferentes das nossas hoje, aqui nessa terra prometida maravilhosa. Eram casas bem precárias, eles eram escravos lá. E lá, naquele momento que deuses estavam oprimindo o povo através da escravidão e de toda a maldade, Deus veio e venceu eles. E nos comprou, nos formou um povo. E colocou o sangue do Cordeiro sobre nós. E hoje a gente faz a mesma coisa, porque nós confiamos nesse mesmo Deus, que no passado fez tudo isso e hoje continua fazendo. É um Deus que sempre prometeu nos libertar. É um Deus que sempre estará conosco. E que quando a mão dele tinha que vir sobre nós para nos esmagar, ela passou por cima fazendo carinho na gente. E nós somos protegidos naquele amor. Quando olhamos para a cruz de Cristo, hoje agora a gente tem essa cruz bem bonita que o Celso fez para nós, né? Toda hora vou ficar fazendo isso aqui, por um mês, até gastar. Mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente lembra do que Cristo fez na cruz, nós temos um sinal muito precioso, maior ainda do que esse. Na cruz, Deus mandou seu Filho, o Cordeiro Perfeito, que não tem que ser sacrificado todo ano. E através do que Cristo fez por nós, e depois por mim, como indivíduo desse nós, eu agora tenho uma história. Quem é você? Segundo o mundo, o que você quiser. Um mero amontoado de moléculas e células que tem autoconsciência e tenta viver e buscar propósito? Quem é você? Ah, eu sou o que eu quiser ser. Quem é você? Não sei quem eu sou. Estou tentando descobrir até hoje. Quem é você? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Quem é você? E a partir da Páscoa, do Antigo Testamento, da cruz de Cristo, você pode falar, eu sou de Deus. Eu sou salvo. De onde você veio? Talvez um Big Bang, talvez de uma evolução aleatória das espécies. Talvez eu tenha vindo de uma grande sopa primordial de onde surgiu a vida. Eu não sei de onde eu vim. A gente ainda está tentando descobrir de onde a gente veio pela ciência. De onde você veio? Eu vim de uma família muito problemática, que me deixou com vários traumas e que hoje eu não sei lidar muito bem com a minha vida. De onde você veio? Eu sou mero fruto de um processo social e eu estou nessa luta de classe, tentando sobreviver de alguma forma. Quem é você?
Pela cruz de Cristo, a gente pode falar, de onde você veio? Eu posso falar, eu vim da morte e agora estou na vida. Eu era inimigo, agora eu sou amigo. Eu era perdido, agora eu fui achado. Eu estava longe, agora fui trazido para perto. Eu era bastardo, agora eu sou filho. Eu era odiado, justamente, agora eu sou amado. Eu era sem esperança, agora eu tenho esperança. Eu era sozinho, agora eu faço parte de uma família e de um povo. A cruz de Cristo e a Páscoa nos contam uma história, que é a nossa história. De onde nós viemos, quem nós somos. E quando você entende isso, você tem agora o dever, assim como os israelitas do passado, de contar isso para os seus filhos. Contar isso para as crianças. Contar isso para aqueles que são crianças na fé ainda, que acabaram de chegar no meio do povo de Deus. Nós temos essa missão de mostrar para essas pessoas, e mostrar para o mundo, que através de Cristo nós temos identidade, nós temos origem e também nós temos um propósito. Os israelitas sabiam que o sacrifício não seria para sempre. Hoje em dia os judeus não sacrificam mais. Eles fazem boas obras no lugar do sacrifício porque entendem que é assim que funciona agora. Mas eles sabiam que o sacrifício não podia resolver tudo de forma perfeita. O autor aos Hebreus fala que o sacrifício de bois e de bodes não pode expiar os pecados perfeitamente. Era apenas um símbolo. Quando olhamos para Jesus, a gente tem um sacrifício perfeito. E tudo fica resolvido. Em Jesus, todos os sacrifícios têm fim. E a nossa história tem um começo. E o que a gente faz com tudo isso, meus irmãos? Fazer igual os israelitas do passado fizeram. Final do versículo 27 e versículo 28. Então, o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Quando o povo ouviu tudo que Deus tinha para fazer com eles, ainda não tinha acontecido a Páscoa. Quando eles ouviram tudo que Deus tinha para fazer, e como isso marcaria e criaria uma identidade no povo, eles adoraram a Deus. Antes desse texto, só tem um momento que o povo adora a Deus, em Êxodo. São 400 anos de escravidão, em um aparente descaso para com Deus. Então eles começam a buscar o Senhor, clamar ao Senhor, gritar pelo Senhor. E lá no capítulo 4, quando Moisés e Arão chegam e contam o plano de Deus para o povo, o que o povo faz? Se prostra no chão e adora o Senhor. Finalmente Deus ouviu nossas orações. E agora, no capítulo 12, eles fazem isso de novo, pela segunda vez no Êxodo. Eles agora, entendendo como aquela promessa do capítulo 4 se resolveria, eles agora podem celebrar o Senhor. Por isso, meus irmãos, o que eu faço com a Páscoa hoje? Depois de 2023 anos, talvez, dessa da cruz, e 5.000 anos quase daquela outra, lá no Êxodo. O que eu faço com isso tudo? Hoje, a mesma coisa. Adore e obedeça. Louve o Senhor e obedeça o Senhor. Como que eu louvo o Senhor por isso? Falando, cantando, sentindo, tendo um coração profundamente grato por tudo aquilo que Deus fez por você. Nessa Páscoa, o que mais preocupou o seu coração? O que mais encheu o seu coração? Chocolate? Chocolate é uma maravilha, para quem gosta. É uma bênção comer chocolate. Deus criou o chocolate através da gente. Mas é isso que encheu o seu coração? Foi aquela correria de preparar um almoço e um jantar em família? Foi de salgar o bacalhau 3, 4 vezes, porque o pessoal do mercado caprichou no sal nele dessa vez? O que ocupou o seu coração nesse período de Páscoa esse ano? Às vezes não foi Jesus. E a gente precisa lembrar disso. Toda essa cerimonial, todo esse ritual do passado, toda a cruz de Cristo, para nós hoje, claro, a gente pode celebrar com família, a gente pode comer chocolate, pode fazer tudo isso, mas a gente tem que lembrar o motivo principal. Eu não era ninguém, eu era inimigo, eu estava sozinho, abandonado e longe, fui trazido para perto, amado, colocado numa família e purificado pelo sangue de um cordeiro, que depois veio a se mostrar o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, como diz Paulo em Coríntios. Essa é a mensagem da Páscoa. O que ocupou o seu coração? O que ocupa o seu coração nesse dia? Se tem sido as outras coisas, pare um pouco. Talvez chegando em casa, vá para o seu quarto, feche a porta do quarto um pouquinho e pense um pouquinho nisso. Ou se sua família é crente, tem o privilégio de ter uma família toda cristã, na hora do almoço, faz uma oração, agradecendo pelo que Cristo fez por você na Páscoa. Gasta um momento adorando a Deus, celebrando. Talvez canta uma música com sua família. Faz isso no particular, se você não tem com quem compartilhar isso. Mas adore o Senhor. Demonstre o coração grato por toda essa grande salvação. Mas também obedeça. Como assim? Você não precisa sacrificar mais um cordeiro. Mas agora você tem o dever de crer nesse cordeiro, de viver pela fé nesse cordeiro e de levar a mensagem desse cordeiro, Jesus Cristo, para todo mundo. O povo naquela época ouvia isso e fazia o quê?
escolher, matar, aspergir, purificar, fechar a porta, montar a mesa, comer erva amarga, montar a mochila, tudo mais. Você hoje tem que fazer o quê? Confiar, crer, viver por essa fé e levar essa fé para todos aqueles que ainda não conhecem. Por isso, meus irmãos, terminando essa mensagem de Páscoa, essa mensagem do culto da ressurreição, vamos lembrar disso. A Páscoa não é só um ritual que ficou no passado. Ela deve sempre nos lembrar de tudo que ela envolveu, tudo aquilo que ela custou para nós. A Páscoa nos forma um, com o outro e com Deus. A Páscoa nos purifica, nos livrando da ira de Deus que passou por cima da gente e não nos destruiu. Nós merecíamos, mas ela não passou dentro das nossas casas. Nós merecíamos a condenação, mas Ele nos trouxe para perto e nos comprou. Por isso, irmãos, nessa Páscoa e Domingo de Ressurreição, vamos lembrar do verdadeiro motivo de tudo isso. Vamos celebrar esse motivo com o coração consciente, cheio de alegria e de gratidão ao nosso Deus.